Pegue a palavra de Deus e abra no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 22. Se você não tem o Evangelho hoje, acompanhe com alguém do teu lado. Vê se ao teu lado também tem alguém sem o Evangelho e divida com a pessoa. Acharam aí? Está escrito o seguinte, ó. Trouxeram a Jesus, então, o endemoniado, cego e mudo. E de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Vou repetir. Trouxeram-lhe, então, o endemoniado, cego e mudo. E de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Agora eu leio mais uma vez, e você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, repete em seguida. Vamos lá. Trouxeram-lhe, então, o endemoniado, cego e mudo. E de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Quem acredita que isso aconteceu? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já demos em nossas vidas. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Você que está nos ouvindo à distância, acompanhando pela rádio, acompanhando pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, junte-se a nós agora, glorifique a Deus também. Isso, aplaude e dá glória. Continua, continua. Pai querido, olha que coisa linda. Recebe este louvor de todo o teu povo, não só aqui da Vila da Penha, mas de toda parte, em todo lugar tem alguém te exaltando e te glorificando. Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada. Vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, diga amém, Jesus. Oh glória, podeis sentar. Igreja, veja que coisa interessante. Esse homem era cego e mudo. Cego, portanto, vivia em escuridão, não tinha o dom da visão, e ele também era mudo, e ele não tinha o poder da fala. Você sabe que o que diferencia o ser humano de todas as outras criaturas é justamente a capacidade de articular palavras com sentido. Porque o papagaio fala e não sabe o que está falando, mas o ser humano ele consegue elaborar através da palavra os seus pensamentos. E a palavra é muito importante, porque tudo foi criado pela palavra, e diz o Evangelho que tudo subsiste pela palavra. Jesus, numa ocasião, falou assim para os discípulos: tende fé em Deus, porque eu vos digo que qualquer de vós, e Jesus disse qualquer de vós, qualquer pessoa, que disser a este monte, ergue-te daí e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, a palavra, e crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então a palavra é importantíssima, não só no mundo físico, mas no mundo espiritual. Para que você, através da palavra, realize até aquilo que é sobrenatural, até aquilo que é impossível. Imagine a situação deste homem. Primeiro, cego. Então ele não tinha visão. E a visão
ela é dividida em duas partes: a visão natural e a visão sobrenatural. A visão natural é essa, nós estamos olhando, estamos vendo, não é? Vemos tudo, graças a Deus. Mas a visão sobrenatural é aquilo que os olhos carnais não conseguem ver. Então este homem, ele estava prejudicado duplamente, porque era cego e porque era mudo. E em cada uma dessas deficiências, ele também continuava prejudicado duas vezes, porque ele não tinha nem a natural e nem a espiritual. A visão espiritual, ela chega a ser mais importante que a visão natural, porque a visão natural, todo mundo vê, mas a visão sobrenatural, ela é muito especial. Quando Deus chamou Abraão, Deus deu para ele uma visão espiritual, uma coisa que ele nunca tinha pensado e nunca tinha visto, porque aos 75 anos de idade, já bastante idoso, ele não tinha filhos. E Deus disse para ele: eu farei de ti uma grande nação. Deus fez ele ter uma visão grandiosa. Eu, um homem hoje que não tem filhos, serei uma grande nação. A visão natural ajuda muito a visão espiritual. O Abraão estava dentro da tenda, todo chateado, porque já há muito tempo havia se passado e nada dele ser pai, e Deus usa agora a visão natural para abençoar a sua visão espiritual. Deus diz assim: Abraão, sai da tua tenda, olha essas estrelas no céu, conta se é que você pode. E Deus disse: assim será a tua descendência, numerosa como as estrelas do céu. Agora, um cego que nunca viu as estrelas do céu, não tem a visão natural e não tem a visão espiritual, porque se você falar para um cego o que é uma estrela, se ele nunca viu uma estrela, ele não tem a menor ideia do que você está falando. Este homem aqui do Evangelho tinha sido roubado por Satanás, porque tanto a sua cegueira como a sua mudez tinha causa espiritual, não era uma causa física. Veja só, o mundo espiritual do mal agindo na vida daquele pobre homem, prejudicando o natural e consequentemente prejudicando o sobrenatural. O diabo não roubou apenas a visão natural e a fala natural. O diabo roubou dele a visão espiritual e roubou também a fala sobrenatural. Esse homem tinha sido saqueado por Satanás. Ele não tinha condição nenhuma de mudar essa situação. Veja, nem com as próprias pernas e sozinho ele conseguiria chegar em Jesus. Ele precisou ser trazido por pessoas que enxergavam e pessoas que falavam. E essas pessoas que o levaram até Jesus foram os seus olhos naturais e sobrenaturais. E quando falaram com Jesus, foram a palavra também natural e sobrenatural. Porque as pessoas que conduziram esse homem até Jesus disseram-lhe: Senhor, né? E eles olhando para Jesus e vendo Jesus, esse nosso amigo, ele não enxerga e ele não fala. Perceba que ele não tinha condição de chegar em Jesus sozinho, e ele não tinha condição de expressar por palavras o seu sofrimento. Situação catastrófica, um desastre. E quem é que estava por detrás daquela cegueira e daquela mudez? O próprio Satanás. O próprio demônio. Esse homem, o tempo todo em que ele era conduzido pelos outros, em toda a sua vida, ninguém imaginava que era o demônio que estava por detrás daquela situação. Todo mundo achava que ele perdeu a visão, ou ele ficou daquele jeito desde criança e era mudo,
Quer dizer, ninguém sabia que por detrás daquela cegueira e daquela mudez estava o demônio. E eu devo imaginar agora o susto que os seus amigos levaram quando, na frente de Jesus, o espírito de enfermidade se manifestou nesse homem. Ali surgiu a causa do sofrimento. Ali a máscara de Satanás caiu. Ali o diabo foi desmascarado. Era ele que estava causando a cegueira e a mudez deste homem, e o demônio se manifestou na frente de Jesus. Porque ainda que o demônio cegasse o homem e tirasse dele o poder da fala, o demônio enxergava muito bem quem estava ali diante dele. O Todo-Poderoso, aquele Criador dos céus e da terra, que tem poder sobre todas as coisas. O diabo que estava no homem, o espírito de enfermidade, viu Jesus. E quando viu Jesus, esse demônio foi obrigado a abrir a boca desse homem, deu um grito de terror. Satanás deu um grito de terror. E o demônio se manifestou. Não queria ficar na frente de Jesus. Queria correr. Apesar do relato tão resumido, aqui diz que Jesus, de tal modo o curou, de tal modo, Jesus repreendeu o demônio que estava nesse homem, e quando o demônio saiu, imediatamente o que era cego passou a enxergar, e o que era mudo passou a falar. Eu quero que aqui no Evangelho de Mateus mesmo, você veja a questão da enfermidade espiritual, porque muita gente pensa que doença é só física, não é? Mas tem a doença espiritual. Veja aqui no Evangelho mesmo de Mateus, capítulo 9, versículo 32, o relato de uma cura muito parecida, mas aqui fica bem claro que Jesus expulsou o demônio. Dá uma olhada. Mateus 9, versículo 32. Jesus tinha acabado de curar 2 cegos, e quando os 2 cegos se retiraram, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Mateus contando um outro caso muito parecido. Só que esse era apenas mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo. E expulso o demônio, falou o mudo. Jesus nunca doutrinou espírito nenhum, minha gente. Toda vez que Jesus viu uma pessoa endemoniada, ele não ficou doutrinando o espírito. Olha, você tem que parar de ser ruim, você tem que sair das trevas e ir para a luz, você tem que ser bonzinho, você tem que encontrar paz. Toda vez que Jesus esteve diante de uma pessoa endemoniada, ele simplesmente expulsou o espírito, simplesmente. E quando ele chamou os discípulos, deu a eles o poder para expulsar demônios, não para doutrinar espíritos. Espírito ruim ser doutrinado? E depois da cruz, quando ele ressuscitou, Jesus diz para os discípulos e para a multidão que estava junto: os que creem em mim, em meu nome expulsarão os demônios. Espírito é para expulsar, espírito não é para doutrinar. Jesus nunca ficou doutrinando espírito nenhum. Eu me lembro que uma vez, há muitos anos atrás, quando a Paz e Vida só tinha uma igreja, eu estava fazendo uma reunião de libertação e tinha muita gente perturbada, oprimida, né? Deu trabalho expulsar tantos demônios, estava cansado. Aí chega uma obreira e diz assim para mim: pastor, na primeira fileira tem uma moça com um espírito. Aí eu olhei uma moça na primeira fileira e eu me aproximei com o microfone assim. E na hora que eu cheguei perto, o espírito, assim, bem calmo, bem bonzinho, tranquilo, falou para mim: eu não sou um demônio, eu sou a mãe dela. E eu vim trazer uma mensagem para minha filha.
E eu disse: você não é a mãe dela, fala a verdade, quem você é? Eu sou a mãe dela, bem calminho. Eu sou a mãe dela, vim trazer uma mensagem para minha filha. E continuou assim, calma, tranquila, falando que era a mãe dela que tinha vindo para dar uma mensagem para a filha. Aí eu disse: em nome de Jesus, fale a verdade, quem você é? Quando eu falei em nome de Jesus, aquele rosto tranquilo se transfigurou. Parecia o filme Exorcista. O rosto se transfigurou totalmente, vai de meter medo. A voz antes doce, calma, parecia um cão feroz. Ela ficou totalmente transtornada quando eu usei o nome de Jesus. Fala a verdade, quem você é em nome de Jesus? Ah! Assustou, né? Foi assim mesmo, eu também assustei. Ah! Eu sou o demônio, eu vou matar essa desgraçada. Por isso que não tem conversa com esses espíritos. Por isso que Jesus nunca ficou batendo papo, doutrinando o espírito, dizendo que tem que ser bonzinho. Porque o demônio, o espírito mau, ele não tem mais possibilidade de redenção e de salvação. O inferno está preparado para o diabo e seus anjos. Não há qualquer esperança de salvação para qualquer espírito demoníaco. Então ele fica aqui na terra, mentindo, enganando, roubando, matando e destruindo. Enganando as pessoas. Se essa moça estivesse num centro, iam dizer: é a mãe dela, minha gente, pode falar. E o demônio que conhece a vida da família, o demônio que conheceu a mãe que morreu, que conheceu as confusões dentro de casa e os assuntos mais secretos, iria falar um monte de coisas e passando pela mãe dela, enganaria a moça. Iria dizer: abra o corpo aí, porque eu quero desenvolver em você, você é médium. Aí a pessoa está possuída por Satanás. A pessoa é enganada pelo demônio, ela passa a receber o próprio Satanás, e a palavra, o Evangelho diz que o diabo tem a capacidade de se transfigurar em um anjo de luz para enganar os incautos, enganar os inocentes, enganar os tolos. Como é que você vai chegar para um espírito e falar: me mostra a identidade, é a mãe dela mesmo? Não tem como. Por esta razão, Jesus nunca ficou doutrinando espírito nenhum, e deu poder aos discípulos para expulsarem os demônios, e depois de ressuscitado ele disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Os que creem em mim, em meu nome expulsarão os demônios. Então os espíritos, você tem que expulsar, porque Jesus disse que eles vieram para matar, roubar e destruir. Então aquele homem mudo, que foi levado até Jesus, o evangelho foi bem claro, e expulso o demônio, falou o mudo. Isso quer dizer o seguinte, que ele tinha um espírito de enfermidade alojado nas cordas vocais, que havia lhe roubado a voz, a palavra, o poder de orar. Aquele outro caso que eu comecei lendo para você no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 22, e eu quero que você volte comigo lá. O homem era cego e mudo. Esse caso era muito mais grave, porque ele não tinha nem a visão natural e nem a visão espiritual. E você precisa da visão espiritual. E eu vou dizer uma coisa: a visão espiritual, ela é até mais útil e importante do que a visão natural. Você começa a enxergar coisas que não existem, mas que pela tua fé você acredita que elas passarão a existir. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, através da fé, você consegue ter a visão espiritual. Sabe o que eu estou vendo na minha visão espiritual? Que em 7 semanas e em 49 dias, a sua vida vai estar totalmente transformada. E eu quero que você veja esse calendário de felicidade. Eu quero que você abra os olhos espirituais. Eu quero que você veja o que ninguém mais vê.
você bem-sucedido, bem-sucedida, você dormindo bem, você feliz, você com saúde, você trabalhando, a tua família abençoada. Eu quero que você veja isso e acredite nisso, porque hoje Ele te restituiu a visão. Você era cego, mas agora vê. Seus olhos foram abertos. Eu gosto muito daquela passagem no Antigo Testamento que fala da visão natural e a visão sobrenatural, não é? O rei da Síria mandou o exército do seu país fortemente armado prender o profeta Eliseu, que estava no alto de um monte. E o exército foi de madrugada no escuro e cercou o monte. Um exército enorme veio da Síria para prender um único homem de Deus. E o homem de Deus estava dormindo tranquilamente na sua tenda. E na tenda ao lado tinha lá o assistente, o aprendiz de profeta. E o aprendiz de profeta, ele se levanta de madrugada. E quando ele está lá no alto do monte, que ele olha em volta, ele escuta o relinchar de alguns cavalos. Aí ele vai prestando atenção naquelas sombras, são milhares e milhares de cavalos. Aí ele vê que são milhares e milhares de soldados sírios que havia cercado ali aquele monte. Ele ficou apavorado quando viu tudo aquilo, só com os olhos naturais. Aí ele acorda o profeta, profeta, estamos cercados, estamos perdidos. Aí o profeta vai lá fora e olha, e está tranquilo. O profeta diz para o moço: não tenha medo, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E o moço olhou, só tinha o profeta do lado dele. Esse profeta é doido. Eu e ele somos mais do que todo esse exército numeroso em volta do monte. Ele está dizendo que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Esse profeta aí, eu não entendi. O moço não acreditou, continuou nervoso, com medo, apavorado, porque ele só tinha visão natural, apesar do profeta já ter dado a visão espiritual, mas ele não creu. Ó, bem-aventurados os que não viram e creram. A visão espiritual, ela é importante, mas tem que ter fé. O profeta deu para aquele aprendiz a visão, mas são os que estão conosco. Ele deveria falar, é mesmo. Mas ele continua apavorado, porque ele não tinha visão espiritual. Aí o profeta ora a Deus e diz assim: Senhor, peço-te que abras os olhos deste moço. Aí os olhos espirituais daquele moço se abriram, e ele viu em volta do monte, assim no ar, milhares e milhares de anjos de Deus, com cavalos e carruagens de fogo, todos preparados para o combate. Ó, aí quando o moço viu isso, ficou tranquilo. Eu não vou me estender nesse caso, porque eu só estou citando a visão natural e a visão espiritual. Esse pobre infeliz aqui, que era cego e mudo, não tinha futuro. Além de tudo, a sua mudez e a sua cegueira tinha como origem o próprio Satanás. Quando você não consegue acreditar nas coisas que ouve, quando você não consegue enxergar as coisas como neste momento eu estou falando para você, eu não tenho dúvida nenhuma que Satanás está fechando os teus olhos, para que você não veja. Mas eu tenho autoridade espiritual, e o meu Deus me ouve, e eu peço-te, ó Deus, que abra os olhos espirituais desta pessoa, para que veja, mais são os que estão conosco do que todos os demônios do inferno juntos. Quero que essa pessoa acredite nessa visão. Mostra para ela que não precisa ter medo, que o Senhor é com ela. Abre a tua boca, porque você não é mudo. Profetiza, abre a boca e fala. Dá glória a Deus e fala.
Diga, profetiza: Deus é comigo. Eu tenho paz, eu tenho saúde, eu tenho trabalho, eu tenho prosperidade, eu tenho a bênção de Deus. Abre a boca e fala. Esse pobre homem não tinha nada disso. Mas de tal forma Jesus o curou, que o cego e mudo falava e via. Versículo 23. E toda a multidão se admirava e dizia: não é esse o filho de Davi? Quer dizer, o Messias, o rei prometido, o descendente do rei Davi, que tem direito ao trono de Israel, o rei eterno. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Os fariseus eram um grupo religioso radical, que dizia que só quem fosse fariseu iria para o paraíso. Depois eu vou te dar o livro Jesus, e aqui no final tem um mini dicionário teológico. Você vai na letra F e lê lá, fariseus. Quem eram os fariseus? O que significa a palavra fariseu? Eles eram inimigos de Jesus. Eu vou te dar esse livro aqui já já, e você vai ter esse dicionário para entender mais profundamente. Os fariseus invejosos, então, disseram que Jesus expulsa os demônios. Você vê? Está confirmando que o homem cego e mudo estava endemoniado. Jesus expulsou o demônio dele. Por isso que eles estão dizendo: este Jesus não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Pastor, Beelzebu, novamente eu te reporto esse livro, que você vai ganhar, no dicionário aqui no finalzinho, vai na letra B, procura Beelzebu, e você vai entender como surgiu esse nome Beelzebu, o príncipe dos demônios. Eles estão acusando Jesus de trabalhar usando para aqueles sinais o poder do diabo, o poder de Beelzebu, o poder das trevas. E Jesus confirma que Beelzebu e Satanás é a mesma pessoa, porque ele responde assim, versículo 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Olha Jesus dizendo que Beelzebu e Satanás são a mesma pessoa. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Jesus está dizendo: vocês querem falar que eu expulso os demônios pelo poder de Satanás? Mas os filhos de vocês eu dei poder para eles expulsarem demônios. E os filhos de vocês também são servos de Satanás? Também expulsam demônios pelo poder do diabo? Aí eles se calaram. Porque falar mal de um estranho, tudo bem. Mas espera aí, o meu filho está expulsando demônios como Jesus expulsa, mas o meu filho eu conheço, ele não é do diabo. Olha só. Por isso que Jesus calou todo mundo naquele momento. E aí Jesus disse o seguinte, versículo 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Você não consegue expulsar demônios se não for pelo reino de Deus, está entendendo? Não adianta você ir num terreiro para desfazer uma macumba. Fizeram um feitiço para separar o casal, você vai em outro terreiro para fazer outro feitiço para unir o casal. Satanás não expulsa Satanás. Jesus está dizendo: eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. E se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, consequentemente é chegado a vós o reino dos céus. O reino dos céus. Só pelo poder do reino dos céus você pode expulsar demônio. Aí Jesus fala assim:
Versículo 31, isso daqui é muito forte. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ele confirmando que ele é mesmo filho de Davi, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É Deus operar um sinal maravilhoso e alguém falar, isso não é Deus não, é o diabo. Há igrejas protestantes tradicionais no Brasil e no mundo, que imprimem até literatura e dizem que o falar em línguas estranhas é do diabo. Claramente eles escrevem isso e ensinam para o povo que frequenta as suas igrejas. Você atribuir a Satanás uma operação que é exclusiva do Espírito Santo é blasfêmia contra o Espírito Santo. E Jesus disse, não tem perdão nem agora, nem nunca. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Pessoas chegam para mim, pastor João Ribe, os católicos carismáticos falam línguas estranhas, é de Deus ou é do diabo? Eu digo, não sei. Agora tem gente que fala, não, é do diabo, é do diabo. Eu que não vou correr o risco de pecar contra o Espírito Santo. Eu não fui constituído como juiz de qualquer religião, muito menos do Espírito Santo. Então você não pode atribuir a Satanás uma operação que é de Deus. Você viu aqui as pessoas perturbadas, possuídas, endemoniadas, serem libertas, e não foi pelo dedo do João Ribe, foi pelo dedo do poder de Deus. Se você falar, mas isso é palhaçada, isso daí é tudo combinado, isso daí é tudo armação, eu não queria estar na tua pele, eu não queria estar na tua pele. Então escute bem, Jesus disse, vocês podem falar de mim o que vocês quiserem, toda palavra que vocês falarem contra mim, poderá ser perdoada. Mas a palavra que vocês disserem contra o Espírito Santo não será perdoada neste século e nem na vida futura. É pecado sem resgate, minha gente. É pecado sem perdão, é pecado eterno. É pecado para a morte, porque se o pecado não é perdoado, não tem salvação. Então ouve esta palavra, que nos alerta sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo nos dá um conforto muito grande. Qual o conforto que ela nos dá? Todo pecado, toda palavra, toda blasfêmia, que disserem até contra mim, Jesus falou, será perdoada. Todo pecado será perdoado. Todo pecado é possível de ser perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos ficar todos de pé. Vou dizer uma coisa muito séria, se você está numa igreja que diz que falar em línguas é do diabo, corre de lá já. Sai de lá já, eu estou falando para o Brasil inteiro ouvir e está na internet, e está em toda parte. Fuja, saia da igreja já. Porque eles estão te ensinando a blasfemar contra o Espírito Santo. Eles não têm perdão agora e nem nunca. Então para que você vai ficar naquela igreja? Para ir para o inferno com eles? Você tem que ter uma vida na presença de Deus e com temor no teu coração. Hoje Deus está fazendo coisas grandiosas por você. Ele tirou a venda dos seus olhos. E Ele tirou também esse esparadrapo que estava na tua boca espiritual. Satanás tinha te calado, mas agora Jesus Cristo removeu todo o lacre.
e a tua boca foi transformada num manancial de bênçãos, para profetizar, mandar e acontecer do jeito que você falar. E Ele tirou a venda dos seus olhos, para você enxergar o impossível, e através da palavra o impossível acontecer. Hoje Ele está te dando inclusive autoridade para expulsar demônios. Se até hoje você viveu com medo de Satanás, olha para mim. Eu vivia com medo do diabo, mas hoje é o diabo que tem medo de mim. E não é porque eu sou santo ou poderoso, é porque Jesus Cristo está comigo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus é protegido. Não adianta, olha, isso aconteceu na minha vida. Deixa eu só terminar com isso que eu vou te contar. Uma mulher escreveu o meu nome. Você sabe que o meu nome é difícil, né? Aqui no Rio de Janeiro tem um que tem meu nome. Tem um menino, aqui no Rio de Janeiro, que ele não era nascido ainda, e o pai dele estava lá no Maracanãzinho, e eu preguei, e eu orei, ele falou, eu queria ser pai. Eu falei, então daqui a 1 ano você vai estar com teu filho nos braços. E orei por ele, e o menino nasceu, ele pôs o nome no filho de João Ribe Pagliarim. Coitado do menino. Mas eu só conheço esse João Ribe. Além de eu, só tem aquele menino. E a mulher pegou o meu nome, escreveu num papel e levou numa mãe de santo poderosa. Mas uma mãe de santo que todo o trabalho que ela fazia, ela conseguia. Uma mulher de reputação. Uma mulher que nas trevas era poderosa. Aí essa mulher que levou meu nome lá para a mãe de santo, quando entregou o papelzinho, a mãe de santo, uma mulher grandona, incorporada, com charuto. Aí quando a mãe de santo pegou o meu papelzinho, a entidade leu, o Espírito fala assim, Imes e Fia, não vai dar não. Esse aqui é protegido do homem de lá de cima. Quer essa proteção? Hã? Você quer o teu nome brilhando na presença de Deus? Você quer o teu nome escrito no livro da vida? Então hoje você vai dar um salto na tua vida espiritual. Você vai entregar a tua vida para Jesus como você nunca entregou antes e recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E eu pergunto já, quem aqui quer o seu nome escrito no livro da vida? Quem aqui quer entregar a vida para Jesus? Quem aqui hoje quer voltar para casa pisando na cabeça do diabo? Quem quer entregar a vida para Jesus, ergue a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Eu quero, pastor, eu quero receber Jesus agora. Ô glória! Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente, por favor. Todos que ergueram as mãos, vem para cá. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Vamos aplaudir mais. Vai chegando que tem lugar para você aqui. Está chegando mais. Vai chegando, vai chegando. Hoje o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Vamos aplaudir mais. Está chegando mais, está chegando mais. Eu quero chamar aqui todos os filhos pródigos e todos que estão sem igreja. Minha gente, Jesus está voltando. Escute o seguinte. Nós estamos para testemunhar o acontecimento mais aguardado desde a primeira vinda de Jesus, que é o arrebatamento dos salvos. Ele disse que vai vir numa hora que ninguém espera, e Ele vai mandar os anjos tocar as trombetas nos 4 cantos da terra, e ao mesmo tempo, milhares e milhares de pessoas serão transformadas no abrir e piscar de olhos, e subirão aos céus, à velocidade da luz, para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Então, filho pródigo, não é hora de você ir para o mundo, ou continuar no mundo.
Filha pródiga, não é hora de você estar neste mundo, porque você conhece a palavra, e o teu coração está suplicando, a tua alma está suspirando de saudades da casa do Pai. Então todos que estão sem igreja, vem aqui para frente agora em nome de Jesus. Todos que não são membros de igreja nenhuma, vem aqui para frente agora em nome de Jesus. Vem para cá, filho pródigo, vem para cá, filha pródiga. Vai chegando, sai do teu lugar, venha. Venha, isso, vamos aplaudir mais, vem. Vem, porque o teu lugar está guardado. Deus sabia que você ia voltar, vamos aplaudir mais. Você viu o que está escrito em Apocalipse? Quando Jesus diz assim: você não é quente nem frio, você é morno. Oxalá você fosse quente ou frio, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Você já leu isso em Apocalipse? Já ouviu falar isso? Porque quem é quente, está ótimo, a gente sente o fogo do Espírito na pessoa. Quem é frio, a gente sente também, porque é um gelo. E não é mal ser frio, porque se a gente pega a pessoa fria, rapidinho a gente esquenta. Porque o frio reconhece que é frio. A desgraça é o morno. O morno pensa que é quente. Você não consegue convencer o morno que ele é morno. Por isso que Jesus disse: vomitar-te-ei da minha boca. Porque a pessoa já não ora como antigamente, já não lê a palavra como antigamente, já não participa das coisas da igreja como antigamente, está dentro da igreja e tudo, mas não é quente. Ela é morna. E você fala que ela é morna, ela não aceita que ela é morna, porque ela pensa que é quente. É um perigo ser morno. É um perigo. É um perigo. Jesus vai vomitar. Ele não aceita. Então não é hora de ninguém aqui ser morno. E se você reconhecer que é morno, que é morna, você é bem-aventurado, você é bem-aventurada. Porque quem reconhece que está morno, que já não tem aquele fogo que tinha antigamente, já não tem aquela paixão pelas almas como tinha antigamente, já não vai para a igreja como ia antigamente, já não participa como participava antigamente, a pessoa que reconhece que está morna, que precisa esquentar, essa pessoa é bem-aventurada. Para essa pessoa há salvação. Para o morno, teimoso, não. Então, se você, fazendo uma análise aí com você, uma análise particular, sincera, coisa sua, não é ninguém apontando o dedo, não. Se você fizer uma autoanálise e chegar à conclusão que é morno, que é morna, e quiser esquentar, o lugar é aqui. Vem aqui para frente. Vem aqui para frente, se você quer ser quente. Isso, venha, vamos aplaudir mais. Morno não, morno não, morno não. Quente, quente. E se você é frio e quer esquentar, vem aqui para frente também. Pastor, eu ando frio, fria na fé. Vem aqui para frente para esquentar. Quero falar com você que está ouvindo a gente pelo rádio à distância, e você que está assistindo pela TV ou pela internet. Quero falar com você que neste momento a distância está nos acompanhando. Chegou a hora de você tomar uma decisão, de você se achegar a Deus, porque os tempos são maus. Você tem alguma dúvida? Você tem alguma dúvida que os tempos são maus? Você tem alguma dúvida que os tempos são trabalhosos? Você sente que há alguma coisa para acontecer e é iminente, não sente? Algo dentro de nós diz, está para acontecer alguma coisa com esse planeta. E a pessoa que é de Deus, ela sabe, ela sente que é
o grande evento, a segunda vinda de Jesus, que primeiro virá em oculto nas nuvens dos céus e promoverá o arrebatamento dos salvos, e depois disso vai começar a grande tribulação na terra. Se hoje o mundo já está infernal, imagine esse mundo sem o Espírito Santo. Imagine esse mundo sem a pregação do Evangelho. Imagine esse mundo sem o Espírito para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E está chegando a hora, sabe por quê? Hoje você não consegue também mostrar para a pessoa o que é pecado. Porque as leis do Brasil e do mundo, não só do nosso país, estão normatizando e dizendo que é certo o que antes era errado. As leis do Brasil e do mundo estão dizendo para as pessoas que tudo pode, tudo é permitido. Em nome da liberdade, em nome do direito humano. Então o Espírito Santo hoje, ele quer convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, mas a lei do Brasil diz que não é mais pecado, que pode, que pode. Se hoje já está assim, imagine você, quando a igreja subir. Imagine você quando o Espírito Santo for retirado da terra, porque hoje o Espírito Santo te traz aqui. Você veio aqui porque o Espírito Santo te trouxe. Porque você conseguiu ouvir a voz do Espírito Santo, você conseguiu ouvir. Mas depois do arrebatamento, os corações vão endurecer e será a grande tribulação. Então nós temos que ficar firmes, você está compreendendo? Eu quero fazer esse apelo para quem está assistindo também pela TV, ou pelo YouTube, pelo Facebook, quem está ouvindo pelo rádio. Minha gente, não é hora de vacilar. Não é hora de ficar com um pé na igreja e outro pé no mundo. Você está entendendo? Então eu vou pedir para a igreja continuar de pé, mas você que veio aqui para frente, se ajoelhe diante do altar, como eu já estou ajoelhado. E você que está à distância, se puder se ajoelhar, ajoelhe-se. Se você está dirigindo ou em trânsito e não tem como se ajoelhar, coloque a mão direita sobre o teu coração, se quer entregar a vida para Jesus. E todos que estão de joelhos dobrados, a igreja, eu peço, por favor, estenda a mão direita na direção de cada pessoa aqui ajoelhada. E você que está de joelhos aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, e também à distância, você que está entregando a vida para Jesus, ou voltando para Jesus, e você que não quer mais ser morno, quer ser quente, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Isso, ore com fé: meu Deus e meu Pai, a tua palavra falou comigo, e eu quero agora pedir ao Senhor reconsideração. Eu quero pedir ao Senhor que perdoe todos os meus pecados, inclusive aqueles que eu cometi por ignorância, sem saber. Eu quero pedir ao Senhor que não leve em consideração os tempos em que eu não te conhecia, porque eu errei muito. Apaga, Senhor, o meu passado. Apaga, Senhor, os meus pecados e me purifica com o sangue de Jesus, porque agora eu vejo, e agora eu posso falar, eu posso dizer, eu posso orar, eu posso profetizar, eu posso confessar. Meu Deus da glória, eu confesso que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E eu vejo pela fé que Ele está voltando, e com a minha boca eu confesso que quero te servir até o dia do arrebatamento, ou até o dia da minha morte. E se eu morrer, eu quero morrer no Senhor, porque está escrito que os que morreram em Cristo, quando o Senhor voltar, os mortos do Senhor ressuscitarão primeiro e irão ao encontro
do Senhor nos ares. E é isso que eu quero. Eu quero perseverar na tua presença até o fim. Por isso, meu Deus, me ajuda, me dá o teu espírito, me dá a tua virtude, me dá o teu poder e fica comigo, me guardando, me abençoando, me protegendo, me blindando, me livrando. Fica comigo, Senhor, e me abençoe até o grande dia, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém.